Salve, torcedor corintianos, um ótimo sábado para todos e hoje tem mais notícias do Corinthians, galera. Vou deixar os créditos aqui na descrição do canal onde eu busco notícias atualizadas do Corinthians para vocês. Então antes, galera, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Eu vou te contar nesse vídeo o time que vai encarar a Portuguesa, pensando lá na pré-Libertadores, o retorno ao Pacaembu, um estádio de tantas glórias do Timão. Tem também os números do trio GYM, o trio Jim, Garro, Yuri e Memphis, que estão jogando uma barbaridade. Quando eles se juntam, é música, é magia. E olha que o Palácio está de volta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Então é isso. Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians neste sábado, 6h30 da tarde, no Pacaembu. Sabe quando foi a última vez que o Corinthians esteve no Pacaembu, estádio de tantas glórias? Já faz 6 anos, gente. 2019. E teve um derby lá, nesse último jogo, que foi um derby movimentado. O Walter, goleiro do Corinthians, então pegou um pênalti do Scarpa, que jogava no Palmeiras. O Michel Macedo, vocês lembram do Michel Macedo? Lateral ruim. Fez um golaço, a bola sobra pelo lado direito, ele dá um petardo, a bola entra na gaveta. O Corinthians jogando mal, assim, o Palmeiras muito melhor naquele momento. O Corinthians ainda consegue descolar aquele gol, mas depois sofre um empate com o Bruno Henrique, volante, ex-Corinthians inclusive, e que hoje está no Internacional. O Corinthians era treinado pelo Diego Coelho, que era da base, lembra? De forma interina, e o Palmeiras comandado por Mano Menezes. Sim, aconteceu esse devaneio na história que a gente nem lembra, né? O Mano Menezes treinou o Palmeiras por cerca de 3 meses, mas depois se despediu sem nenhuma identificação, já chegou pressionado, o torcedor do Palmeiras não queria ele lá. Ele chegou lá, treinou 3 meses e foi embora. Isso em 2019. Antes da pandemia, 6 anos atrás, que loucura, né? Pois bem, agora o Corinthians encara a luzinha neste jogo. Corinthians já classificado com 25 pontos, mas que com uma vitória combinada com um tropeço do São Bernardo diante do Guarani, tipo se ele não vencer, apenas empatar, o Corinthians garante o primeiro lugar geral, o que lhe garante também decidir na Neoquímica Arena, no seu estádio, contra qualquer time até o final da competição. Mesmo numa eventual final, vamos supor, Palmeiras que ainda não está garantindo a sua classificação, daqui a pouco classifica e tal, vai ter uma final, derby, 2 jogos, decisão na Arena do Corinthians. O mesmo vale para o São Paulo, o mesmo vale para o Santos. O que acontecer, o Corinthians decidirá em casa por conta dessa campanha espetacular. Mas claro que esse jogo de sábado, ele está com o olho na quarta-feira da semana que vem, na Venezuela, quando o time encara o Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores, depois a decisão no dia 26 na Neoquímica Arena. Então, claro que o Ramon Dias vai preservar alguns jogadores, já está classificado, tem uma viagem longa pela frente, natural. Mas olha, gente, eu dei uma olhada na escalação na prévia, dá pra gente entender que é um time considerável. Olha como o Corinthians tem elenco hoje, a ponto de eu entender que é um time suficientemente interessante para você conquistar uma vitória. Mesmo que o mando seja da Lusa, mesmo que a Lusa esteja fazendo lá a sua campanha, ainda tenha condições de classificar e tudo mais, mas o Corinthians está com um elenco interessante, um time bem montado e que daqui a pouco pode ter algum reforço mais no banco de reservas para entrar no segundo tempo enfim, e conseguir colaborar com o time, sempre pensando na quarta-feira em descansar os caras, domingo descanso, né? Segunda-feira viagem, quarta-feira esse jogo, e é um jogo fundamental, né? Para o Corinthians passar por essa fase, depois tem outra fase eliminatória para só depois chegar na fase de grupos. Olha só, o time, para vocês terem uma ideia, ele pode ter o Matheus Donelli no gol, mais uma chance aí pro garoto aí conseguir desenvolver o seu futebol, e ele realmente esse ano teve uma sequência ali de alguns jogos, porque o Hugo demorou para voltar, voltou só no Majestoso e ele foi bem. Léo Maná na direita, já que o Mateuzinho reconduziu a sua condição de titular. Félix Torres e Kaká. O Félix Torres tem feito ótimos jogos, o Kaká perdeu um pouco de espaço e tudo mais, mas o Gustavo Henrique segue machucado, o Tchoca virou titular, então Félix Torres e Kaká. Dá para dizer que é uma defesa, aceitável para a gente entender para esse jogo. O Matheus Bidu na esquerda, que perdeu um pouco a titularidade para o Hugo, por conta de uma questão física, por uma questão tática. Talvez o Bidu reconquiste essa posição ali na frente, ele termina o ano muito bem realmente, mas nesse começo de ano o Ramon tem preferido o Hugo lateral.
e o Diego Palacios volta a ser relacionado. Depois de um zum, que teria um problema disciplinar, mas dito pela comissão técnica na entrevista coletiva de que ele precisava readquirir uma carga muscular, porque ele ficou muito tempo parado, aquela coisa toda. Pois bem, tá de volta. E ok, que não seja titular, porque ele não tá jogando, mas que entre no decorrer da partida. A gente precisa ver mais do Palacios, pelo amor de Deus. Meio de campo pra frente, cara, tem muita opção. Rian, Charles, Alex Santana, toda essa turma aí de jogadores reservas, mas que hoje, né, sei lá, o Alex Santana tem um potencial titular, mas ok, né, quando você tem Carrilho, quando você tem Bidon, né, que pode ser preparado para esse jogo da pré-Libertadores, quando você tem José Martínez e tal, você acaba, né, perdendo espaço. Mas ó, Rian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado, trata-se de um meio bem interessante. No ataque, por exemplo, Thales Magno e Romero. O Romero é um 12º jogador, um capitão da equipe, um líder, que só não joga porque Memphis e Yuri são, né, uma dupla de ataque fantástica, se a gente contar o trio ainda com o Rodrigo Garro. E o Thales Magno também dá para dizer que é um 12º jogador, que talvez seja o principal jogador até aqui, né, do Corinthians em 2025. Ele que não consegue, né, exatamente pela qualidade do Memphis e do Yuri, não consegue uma titularidade, mas é um cara que, né, é sempre uma arma para segundo tempo no banco de reservas e pode até começar como titular essa partida. Gente, um time bacana, hein? Matheus Donelli, Léo Maná, Matheus Bidu nas laterais, dupla de zaga Félix, Torres e Kaká, meio de campo Rian, Charles, Alex Santana e Coronado, com Thales Magno e Romero. Time bacana para que o Corinthians consiga vencer a Portuguesinha, a Luzinha, neste sábado no Pacaembu. Para a gente fechar, deixa eu te falar dos números aqui do trio Gym. Gym é academia, né? Em inglês, né? GYM. Garro, Yuri e Memphis. Gente, esses caras, eles, até falei aí, que eles quando se encontram, é uma parada meio Beatles, assim, uma parada meio Bee Gees, sabe? Individualmente são muito bons, mas quando você junta esses caras, um complementa o outro. Essa é a magia do trio ofensivo do Corinthians. E os números, eles falam por si só. No jogo contra o Santos, foi só a estreia do trio como titular, desde o começo do jogo. Contra o São Bernardo, o Memphis e o Garro entraram no segundo tempo. Só para vocês terem uma ideia, eles não tinham jogado juntos ainda. O Garro não tinha reestreado. Até agora, eles têm 11 jogos. O trio ofensivo tem 11 jogos. 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Ah, mas que derrota foi essa? Vocês vão lembrar. Contra o Racing, fora de casa, na Sul-Americana, o que rendeu a eliminação do Corinthians. E mesmo assim, nesse jogo, começa o jogo, o Memphis dá uma assistência para o Yuri. E aí, o time toma a virada com o Quinteiros lá, que acabou fazendo 2 gols, e com isso o Corinthians ficou fora. Mas é a única derrota. São 8 vitórias e 2 empates, quando os 3 estão juntos, tá? Em 11 jogos, é um aproveitamento espetacular, tá, gente? Mais do que isso, são 35 participações em gols nesses 11 jogos. Gente, isso é muita coisa. Em 11 jogos, os 3 têm 35 participações em gols. São 24 gols e 11 assistências desse trio em apenas 11 jogos. O Yuri tem, nesse período todo, 15 gols e uma assistência. Nossa, se abasteceu, hein? Ele tem 15 gols nesses 11 jogos. O Memphis tem 6 gols, mas tem 4 assistências. Ele participa de 10 gols. Só o Memphis Depay. E o Rodrigo Garro tem 3 gols e 6 assistências. Tem 9 participações em gols. Olha que loucura. O Garro e o Memphis tem 10 participações em gols, o Garro 9 participações em gols e o Yuri 15 gols e uma assistência. Foi muito abastecido o Yuri depois da chegada do Garro, depois da chegada do Memphis, na verdade, que potencializa o jogo do Garro, e eles fazem com que esse trio seja absolutamente fantástico. Porque o Yuri se movimenta, abre espaço muitas vezes para o Memphis e o Garro se entendem, o Garro chega finalizando, dando muitas assistências. O Memphis também é um cara que faz gol, mas também dá passe.
Cara, é impressionante. Impressionante o nível de participação desses 3 jogadores. Quando a gente fala, parece uma coisa meio... não digo vazia, né? Mas uma coisa meio especulativa. Não, esse trio tá jogando muito, parece uma questão de mera opinião. E não é. É só você basear a tua opinião em números. Os números falam por si. E o Corinthians tem sim o melhor trio ofensivo do Brasil nesse momento. E é isso aí, galera. Vamos para a provável escalação do Corinthians, né? Contra a Portuguesa hoje. De olho na estreia da Libertadores, Ramon Dias deve mandar a campo uma equipe completamente reserva. Sendo assim, a provável escalação é Matheus Donelli, Hugo Souza, Léo Maná, Kaká, Félix Torres e Matheus Bidu. Charles, Alex Santana, Rian, Michael e Ico Coronado. Romero e Thales Magno, galera. É isso mesmo. É isso aí, galera. Vou deixar meu palpite aqui, tá bom? Pra mim vai ser uns 2-0, né? A gente vai jogar fora de casa, mas o Corinthians tá imbatível, né, galera? Então deixa aí nos comentários qual que vai ser o seu palpite, tá bom, galera? É isso aí, galera. Deixa seu like para fortalecer o canal, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ok, galera? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!